aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos nos esforçar, nos empenhar para entender o conteúdo de hoje, que é o quê? Esforço físico. Vamos entender e identificar efetivamente como a gente faz essa relação de atividade e de resultado. Esse esforço sempre vai ser relacionado a uma prática em que a gente está forçando algo de uma forma não tão produtiva. Então é sim, o esforço é o resultado de uma ação, mas às vezes essa ação ela não está realmente adequada àquele tipo de esforço, daquele tipo de ação que você está desenvolvendo em relação a ela. Tranquilo? Então vamos entender aqui efetivamente o que é esse esforço físico, que é a realização de uma atividade física sem o cuidado com a biomecânica do movimento, sobrecarregando assim tecidos moles, ligamentos, tendões e também musculaturas, gerando normalmente dores em regiões de inserção como o ombro, cotovelo, joelho e também região lombar. Como exemplo do esforço físico, posso citar as atividades das donas de casa. Quem nunca viu aquela... eu tô cansada, eu tô com dor nos quartos, Por quê? É um esforço físico porque a depender da realização do movimento, do exercício, da prática que ela está desenvolvendo, o resultado não é de acordo com a ação do movimento. O esforço vai ser a prática que de forma, como a gente mencionou aqui, biomecânica, que de acordo com a forma com que eu realizo, não vai estar de acordo com o objetivo daquela prática. Por exemplo, vou me abaixar para pegar um objeto. Normalmente a gente pega e abaixa. Esse esforço, esse movimento, a biomecânica dele está totalmente equivocada, porque eu vou aplicar força em um lugar que não é o adequado para realizar. Eu vou aplicar força na região da coluna, então eu vou estar forçando algo que não é necessário. É um esforço físico de forma não adequada, não ajustada. O ideal é fazer força na musculatura dos quadríceps. E aí já é uma concepção de anatomia que eu sei que você talvez tenha e que é para ter, se não tiver, dá um cara no seu professor de educação física. Mas de forma geral é buscar relacionar aquele exercício, aquela ação focada para o seu objetivo. O esforço sempre vai ser a prática, vai ser a intenção de resultado. Porém, esse esforço exacerbado é uma má realização do movimento. Deu de entender? Se não deu, foca na tela que você vai entender agora. Porque como a gente já mencionou aqui, a gente vai estar abordando um aspecto da atividade física. E aí é só para vocês relembrarem que a atividade física vai ser toda e qualquer ação. Por isso é que a gente já mencionou aqui as donas de casa, porque a gente já falou, se você não lembra que a atividade física, acessa a plataforma Eduque, é toda ação de movimento. Compreendido isso, a dona de casa que está lá varrendo, carregando o balde, passando pano, lavando louça, lavando roupa, normalmente faz muito movimento. E a depender de como é o movimento, de como está aquela prática, aquilo pode ocasionar dor. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe ela é baixinha. E aí ela tem que lavar a roupa. E aí a mesa é muito alta, ou a máquina é muito alta. E aí para ela pegar as coisas, ela vai e tenta puxar e ela acaba realizando mais esforço do que se, por exemplo, ela colocasse um banquinho. Ela ia subir, ia ficar mais alto, ia ter menos esforço para realizar aquela mesma ação. Então é uma questão de ajuste para determinada atividade. Então o esforço, nesse contexto, a gente precisa entender que tudo vai necessitar de uma ação, de energia, vai demandar esse consumo. Porém, o esforço exacerbado ou equivocado vai ser quando você realizar aquela ação e não obter o resultado e ser um pouco mais desgastante do que você imaginaria para realizar aquela ação. Por exemplo, eu que sou um pouquinho mais alto, mas eu teria muito menos esforço em relação à minha mãe ao tirar uma roupa da máquina, porque a minha altura seria mais ajustada, mais adequada para fazer aquele movimento. Então, compreendido isso, que a atividade física vai ser toda ação, qualquer ação de movimento que a gente vai realizando, e o esforço vai ser uma prática um pouco destoante da forma adequada para realizar, a gente consegue
levar para o próximo ponto. Mas antes disso, só para reforçar que arrumar a casa é uma atividade física, tá bom? Então, só para relembrar aqui, e aí a gente vai para o esforço diário. Vejam aí, ó, temos uma imagem e vamos contextualizar agora. Ó. Os afazeres domésticos são tão corriqueiros que raramente paramos para prestar atenção neles, ou em como os executamos. Porém, todas as atividades exigem esforço físico e submetem o corpo a posturas que podem comprometer a coluna, quadril, joelhos e ombros. Nesse sentido, compreender o funcionamento do corpo é crucial para a realização de uma atividade que esteja em harmonia com o objetivo do indivíduo. Volta para mim. Vamos entender aqui. Tudo vai realizar esforço? Tudo vai realizar esforço. A gente já mencionou isso. O nosso objetivo vai ser a realização daquela determinada prática. Por exemplo, de um jogador de futebol, fazer movimentação no campo, chutar a bola e tudo mais. Eu estou com o meu condicionamento físico, a gente já mencionou que condicionamento físico, estou com o meu condicionamento físico ferrado, não tenho treinado, ganhei peso, vou lá para a partida, forço o meu corpo, eu só estava ali com disposição para jogar 15 minutos, excedi esse tempo, já estou com 40 minutos em jogo. O que pode acontecer comigo? Não estou com preparo físico para isso. Meu condicionamento está abaixo. Não me preparei, não treinei. Eu vou ter uma exaustão, provavelmente porque eu vou estar me esforçando mais do que eu conseguiria desenvolver aquela prática. E a depender de como tivesse efetivamente a ação, o meu metabolismo, a minha estrutura corporal, ali pode acontecer um rompimento do ligamento, que é muito comum em jogadores. Aquele movimento, às vezes até excessivo, treina, chuta, eu tô fazendo aqui como se fosse a perna, mas não tem, mas vamos lá. Faz de conta que é a perna, chuta. Eu vou estar excedendo, forçando demais determinada estrutura corporal e esse esforço contínuo exacerbado pode ocasionar alguma consequência física. No caso daqui que a gente mencionou, os aspectos diários, foi aquilo. Estou lá, vou buscar, abaixar para espremer o pano. Abaixei aqui, abaixei. Vejam a estrutura. Então, são coisas que comumente a gente desenvolve, mas a gente não para relacionar, identificar de tipo, opa, essa ação aqui está tendo um efeito negativo na minha parte corporal. Então, é uma questão de tanto hábito, tanto costume, que você vai desenvolver naturalmente e não reflete acerca dos movimentos e se aquilo ali tem alguma consequência física. Então, entendam que o esforço vai ser qualquer ação, né, que a gente vai desenvolver, mas nesse caso em específico, vai ter um viés negativo no desenvolvimento da ação. Para a gente entender o que efetivamente vai acontecer, a gente vai fazer análise fisiológica. O que seria isso, professor, que eu não me lembro? A fisiologia vai estar relacionada ao funcionamento do corpo. A gente vai buscar entender o que efetivamente vai estar acontecendo no meu corpo quando eu estou desenvolvendo determinado tipo de atividade. Tranquilo? Então, texto em tela. Vamos colocar o corpo em funcionamento. De forma geral, o principal objetivo do corpo é buscar manter a homeostase. Ao realizar uma atividade física, por exemplo, passamos a interferir nesse equilíbrio, fazendo com que o metabolismo desenvolva diversas ações funcionais, a fim de manter o funcionamento harmonioso do organismo. Sendo assim, conhecer aspectos fisiológicos e motores do corpo humano é essencial para o aprimoramento técnico do exercício físico. O que você falou, professor, quando eu entendi um pouco direito? Calma, a gente está falando aqui do funcionamento do corpo. Quando eu desenvolvo determinada ação, o meu corpo vai responder de determinado modo. Mas eu disse que o meu corpo, ele visa sempre homeostase. Aí você já está tipo com a mão na cabeça, pelo amor de Deus. O que é isso? Nada mais é do que equilíbrio. Homeostase é buscar manter o equilíbrio. Uma coisa, um segredo, abaixa, vem, chega mais. O corpo, a gente, o ser humano, ele não está preparado para fazer atividade física. What? A gente não quer se desgastar, a gente só quer sombra, água e água fresca. Só isso, nada mais que isso. O nosso corpo ele não é preparado objetivamente para fazer atividade física. Quando a gente faz o link lá com o período das cavernas, a gente só se exercitava para
fazer, para sobreviver. Não porque, eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr. Não, não, a gente quer ficar quietinho, a gente só se mexia porque tinha mesmo, porque por nós mesmo, a gente ficava encostado no sofá, na cama e não se mexia por nada, porque o nosso objetivo não é se exercitar. A gente se exercita porque a gente, né, precisa, quer manter um corpo assim e tal, mas não necessariamente é uma ação comum esse treinamento. E aí o que a gente faz? A gente começa a se esforçar para obter determinado resultado. E como a gente está interferindo naquele equilíbrio, homeostase, o nosso corpo passa a responder de determinadas formas. Por exemplo, musculação. Você sabia que musculação nada mais é do que uma tortura corporal em que você está obrigando o seu músculo a se destruir, reconstruir, e tudo que ele vai crescendo é porque ele já foi sugado, drenado, ele tipo, pelo amor de Deus, é só regeneração. Ele está quebrando, se rompendo, e aí ele vou colocar mais músculo aqui que é para ver se mantém, porque essa pessoa está louca. Musculação nada mais é do que isso, esse rompimento e reconstrução contínua corporal. Então, entender esse funcionamento é direcionar para a melhor compreensão de como nos esforçamos e como o nosso corpo reage a esse tipo de ação. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Fisiologia, como eu já mencionei, é a ciência que se ocupa do funcionamento do organismo, analisando como os sistemas orgânicos, órgãos celulares e biomoleculares executam as funções químicas e físicas. Em síntese, a fisiologia, eu estou pensando muito em filosofia, mas vamos lá, a fisiologia é o estudo e o funcionamento do corpo. Então, só para vocês pensarem rapidamente aí, ó, porque ao nos exercitarmos, nosso corpo começa a suar. Ai, professor, é porque eu estou perdendo gordura. Não. Deixa abaixo. Não tem nada a ver com isso. É porque eu estou buscando regular a temperatura. O nosso corpo tem como temperatura média 36,5, vamos colocar assim. Então, quando eu estou desenvolvendo determinada atividade, eu começo a aumentar a minha temperatura porque eu estou realizando um movimento, né? Movimento, troca de energia, física explica aí. Então, aquele resultado daquela ação vai esquentar o meu metabolismo. Como eu preciso manter o meu equilíbrio em 36,5, o meu organismo começa a liberar água, que é para resfriar a minha estrutura corporal, para manter e condicionar o equilíbrio. Nada mais é. Professor, mas aquilo é gordura? Não. O corpo não libera gordura assim. Fica tranquilo. Você está perdendo água para equilibrar a temperatura. Nada. Mas, professor, eu quero ficar mais magro. Não discute comigo. Não é gordura. Fica tranquilo. É só uma regulação térmica. Simplesmente isso. Então, entender o funcionamento serve para a gente identificar que tipo de ação está acontecendo e mediante ao meu esforço. Por isso que eu disse, olha, não adianta esforço sem objetivo, porque você pode estar se esforçando muito e não está tendo o resultado almejado. Por quê? Porque você está fazendo uma ação que é diferente do objetivo que você almeja. Por exemplo, eu quero musculação, quero ficar fortão, quero ficar grandão. E aí, para isso, tive uma ideia. Vou entrar na academia e começar a trabalhar aula de dança. E vou dança e taile zaga. Dança não, agora eu vou pro pilates. E taile pilates, e yoga. Agora eu vou ficar até mais calmo. Gente, todo esse tipo de prática, ela vai ser benéfica? Vai ser. Mas o esforço que eu vou estar tendo, porque a aula de dança é desgastante, a aula de pilates é desgastante, a aula de yoga é desgastante, mas o meu esforço não está alinhado ao meu objetivo, que era a musculação. Eu queria crescer estruturalmente corporal, a minha estrutura corporal. E isso não vai acontecer nessas práticas de fato, porque o objetivo e a ação e a prática que é desenvolvida por meio delas, funcionalmente, fisiologicamente, né, elas vão ter um outro resultado, um outro direcionamento no meu corpo. Então, entender o funcionamento do organismo nos auxilia a ter uma compreensão e uma escolha um pouco mais efetiva na ação do esforço.
Tranquilo? Então, vamos lá. Aprendizagem motora. Ó. A aprendizagem motora pode ser definida como um processo adaptativo, isto é, como um processo contínuo em que novas habilidades são formadas com base nas modificações daquelas já adquiridas. Por exemplo, andar, se tornar correr. Aqui a gente só está reforçando um pouco a ideia da habilidade motora, que são aquelas práticas que naturalmente a gente já desenvolve e que com o tempo a gente vai aprimorando e acrescentando ela. Então, tipo, se um dia eu andava, eu consigo... Opa, já consigo correr. Se um dia, por exemplo, eu consigo fazer, deixa eu ver, um rolamento. Depois eu vou conseguir estruturalmente fazer uma estrelinha. Então, são todos os tipos de prática que a gente vai acrescendo movimentos, tranquilo? Então, a gente vai aprendendo, aprendizagem motora vai ser esse desenvolvimento corporal para as ações. E aí a gente vai realizando com base nessa concepção de que, tipo, o meu esforço tem que estar relacionado ao meu objetivo. Tranquilo? Então, seguindo, ó, princípios da fisiologia do exercício. Com base na correlação da ação motora e seu funcionamento, temos como análise os princípios da fisiologia do exercício, que passa a ser compreendido como o funcionamento do corpo perante algumas práticas. Nesse sentido, é possível destacar o princípio da individualidade, especificidade e do desuso. Então, já vou mencionar aqui os 3 princípios principais para vocês conseguirem compreender efetivamente qual é o direcionamento de determinadas práticas para que o esforço seja efetivo. Então vamos lá. Define-se individualidade biológica, o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos de uma mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Cada ser humano possui uma estrutura, uma formação física e psíquica próprias e por isso individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados, uma vez que seriam obedecidas às características e às necessidades individuais dos praticantes de esporte. De forma geral, bem simples, bem calmo. Aqui eu estou dizendo que a prática tem que ser para o indivíduo. A gente consegue compreender que existe esporte coletivo, existem pessoas que têm o mesmo objetivo, mas ninguém é igual a ninguém. O resultado de um não vai ser igual ao resultado de outro. Então, aqui a gente tem que entender que a prática, ela é individualizada, ela é relacionada ao seu objetivo e o seu estímulo deve ser voltado para você. Então, de forma, mais uma vez, resumida. Princípio da fisiologia da individualidade. O meu treinamento tem que ser para mim. Por exemplo, nós dois, eu e você, queremos... Eu só estou falando de musculação hoje, deixa eu ver um outro. Força, vai. A gente quer ficar mais forte. A gente não quer ficar grandão, a gente quer ficar forte. Tranquilo? Porém, você é uma pessoa que pesa 100 quilos. Eu já peso 60. Quem é que vai ter um melhor desenvolvimento? Não, no mesmo objetivo. Nós dois queremos ficar mais forte. Porém, você parte de um ponto que é diferente do meu. Então, não tem como, mesmo a gente tendo o mesmo objetivo, ter o mesmo tipo de treino. Por quê? Porque os nossos corpos são diferentes. Então, por mais que o objetivo seja o mesmo, somos indivíduos diferentes. E com base nisso, o nosso treinamento, o nosso esforço, ele vai ser diferente. Para eu ter mais força, que peso menos, eu vou ter um certo esforço. Você que pesa um pouco mais, vai ter um outro esforço. Então veja que, por mais que seja um objetivo, o princípio da individualidade diz que a gente vai ter que se preparar, se esforçar de forma distinta. Tranquilo? Simples assim. Então, seguindo, a gente também tem o princípio da especificidade, que eu já mencionei aqui na aula, que se baseia nas particularidades, nas características específicas de cada atividade, para que um exercício seja realmente específico, ele deve ser o mais semelhante possível àquela ação que se pretende melhorar. Eu não entendi um pouco direito, professor, mas é simples. Se você quer aumentar a sua musculatura, você vai fazer musculação. Se você quer trabalhar sua flexibilidade, você vai fazer exercícios que aprimorem a flexibilidade, que não vai ter a ver com musculação. Musculação é uma rigidez, eu já falei que é quebra e reestruturação, a gente vai ficando mais rígido na musculação. Já, por exemplo, no Pilates, no Yoga, a gente já busca amplitude de movimento, a gente vai trabalhando essa elasticidade, esse alongamento do indivíduo. Então,
O meu objetivo aqui no princípio da especificidade vai ser específico para aquela modalidade. Se eu quero musculação, vou procurar exercícios mais próximos daquela prática. Então, vai ser levantamento de peso e não sei o que. Já no de flexibilidade vão ser atividades mais alongadas. No trabalho de força, vai ser levantar peso, levanta peso. De trabalho de velocidade, eu vou fazer o quê? Vou correr. Então, é buscar identificar e ajustar para especificidade do que você almeja desenvolver. É simplesmente isso, tranquilo? Compreendido isso, a gente vai para mais um, que é o princípio do desuso, que implica em você usar ou perder. Vamos exemplificar aqui, ó. Seus músculos se hipertrofiam, ganham maior de força e massa, conforme são usados e se atrofiam com o desuso. Por isso, perdemos nossa forma física quando paramos de fazer exercícios, pois os músculos não estão sendo usados. Foca nessa imagem, veja um corpo e veja um corpo, porque tudo é o mesmo corpo. O que acontece é apenas a prática, ou, no caso, a falta dela. Nós nos adaptamos e condicionamos o nosso corpo a determinado estímulo, a determinada ação. Com base nessa prática, nesse esforço, nessa atividade que a gente vai exercendo, com o tempo, o meu corpo se acostuma, se acomoda ali. E se eu não dou mais estímulo, mais esforço, eu vou me manter. Ou se eu não fizer mais nada, eu vou ter um resultado rebote, porque o meu corpo estava esperando que eu desse determinado estímulo, eu parei de dar estímulo, então ele vai entender que, essa pessoa aqui não está mais gastando tanta energia, e ela começa a acumular e começa a ter diversos efeitos rebotes. Então vejo que até mesmo o esforço que a gente falou que é tido como uma prática equivocada de determinados movimentos, ele é um condicionante para o nosso corpo, porque à medida que eu aumento o estímulo, aumento o esforço, eu vou ter que ter mais esforço, porque uma coisa vai puxando a outra. Compreendido tudo isso, a gente consegue dar uma funcionalidade física, que é, de forma geral, o funcionamento do organismo que segue as diretrizes dos seus respectivos sistemas. Assim, ao realizarmos atividades práticas, buscamos intervir na máquina, sendo assim, toda e qualquer alteração deve levar em consideração os princípios citados, assim como respeitar as especificidades do seu corpo. De forma geral, bem sucintinha. A finalidade aqui da atividade física é apenas compreender e respeitar todo esse segmento e entender que o esforço físico, olha bem para mim, que o esforço físico vai ser uma ação para qualquer prática, mas que se não tiver alinhada ao seu objetivo, que não tiver seguindo os princípios de individualidade, uso e desuso, de especificidade, que não consiga compreender o funcionamento do corpo, esse esforço vai ser em vão. Então esse esforço, que vai ser essa energia que a gente vai empregar em determinada prática, em determinada ação, vai ser perdida porque não vai gerar resultado. Simplesmente isso. Tranquilo? Então aqui a gente finaliza com a resolutiva da seguinte forma. Por fim, para minimizar danos em detrimento ao esforço físico, o primeiro passo é ter consciência da importância de ter uma postura adequada, tanto em casa como no trabalho. O segundo é pensar na organização da própria casa e do ambiente de trabalho, preferindo móveis ergonomicamente corretos e atento para a altura de mesas e balcões e para localizações de objetos e correlacionar suas ações aos seus objetivos corporais. É tudo que a gente já mencionou. Se eu tenho uma determinada dificuldade, o meu esforço vai ser maior. Se eu ajustar, adequar, eu consigo aprimorar determinado movimento em relação àquela prática. O esforço ele vai ser contínuo, o esforço ele é real, mas ele é focal. Tranquilo? E aí, como é um foco, a gente já foca aqui no mapa mental para entender que o esforço físico vai ter esse direcionamento tanto do trabalho corporal, né, que são essas dinâmicas práticas, tem essa correlação muito forte com a fisiologia, que são os objetivos individuais, né? Eu daria como uma dica, menos esforço, mais resultado. Não adianta fazer um monte de coisa achando que está arrasando e
e não ter resultado. Aqui a gente busca simplificar e direcionar, fazer um trabalho focal. A gente não precisa se esforçar muito, a gente precisa ter resultado. E o resultado vem com uma organização, como a gente já mencionou, a gente se organiza. Isso serve para o Enem, porque às vezes a gente está querendo estudar tudo e se organiza. Limpa tudo, limpa, organiza a estrutura, foca, eu tenho dificuldade nisso, eu vou aprimorar isso, eu vou aprimorar determinada ação, se eu tenho mais dificuldade em uma área, eu vou aprimorar ela. Então é uma questão de estruturamento. O esforço, ele vai gerar resultado se bem estruturado. Fazer por fazer vai gerar esforço sim, mas às vezes são esforços irrelevantes. Tranquilo? Compreendido isso? E aqui a gente não vai ter trabalho porque eu tenho essa aula, você deve estar cansado, mas eu ainda vou exigir um pouquinho mais de esforço porque é a hora de fazer exercícios. Lembrando, começa sempre pelo comando, que é a frase anterior às alternativas. Então vamos lá, ó. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro é consequente, consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados como hidroginástica, alongamento, musculação, corrida, dança. Sarcopenia, professor, você não falou sobre isso não. É só ler o texto porque ele vai direcionar para a resposta correta. Mas vamos pensar aqui no envelhecimento. Quando a gente vai quando vai envelhecendo, o que vai acontecendo com o corpo? É só pensar no funcionamento do corpo. A gente já estudou fisiologia hoje. Então o corpo vai perdendo estrutura. A estrutura, quem dá a estrutura é os músculos. Então é algo relacionado à musculação. Vamos lá, um exercício físico que trabalhe algo que a gente queira alcançar após o envelhecimento. O que é musculação. Não precisei nem ler o texto, porque é uma questão de concepção. Eu estou envelhecendo, mas eu não sei o que é sarcopenia. Vou ler o texto. Leia o texto lá. Ele vai dar o direcionamento. Como a gente não tem tanto tempo, a gente vai pular o texto. Mas o que eu quero que você foque é no seu conhecimento. Que, por mais que você não consiga identificar, é só interpretar, você vai ter a sua percepção de mundo de tipo, estou envelhecendo, minha estrutura muscular vai sendo um pouco mais prejudicada, eu vou precisar de um exercício físico que aprimore essa prática. Exercício vai ser algo que eu vou conseguir desenvolver sistematicamente. Que sistema eu conseguiria exercer, que tipo de prática eu exerceria que iria aprimorar a minha estrutura corporal musculação. Lembre que é especificidade, dar um direcionamento para aquela prática, é simplesmente isso. Por isso que a alternativa correta era musculação. Vamos para mais uma, então. Temos textão, aqui vai ser interpretação muito forte. Então vejam aí, ó, com base no conceito ampliado de saúde, a gente já sabe o que é saúde. Podemos interpretar que as imagens do texto 1 e 2. Texto 1, esse do coraçãozinho. Texto 2, esporte é saúde. Temos uma análise, temos um texto referência, a gente vai precisar dele para responder essa questão, tá? E aí eu vou deixar que você pause esse momento de estátua, e aí você lê o texto, confere as alternativas, né, correlaciona e vê qual é o direcionamento. Aqui nada mais é do que interpretação textual, tá bom? Na alternativa correta nós temos aqui que reproduzem a relação de casualidade entre fazer exercícios e ter saúde, né? Que a depender de como a gente desenvolve aquela prática, a gente vai obter algo. É uma coisa de buscar relacionar o seu esforço com o seu ganho, né? Tipo, se eu fizer isso, eu vou ganhar o quê? Nesse caso, faz exercício físico, a gente ganha saúde, faz exercício em sala de aula, a gente ganha conhecimento e uma belíssima nota no Enem. Eu espero que vocês arrasem. Tem mais uma questão, mas essa daí eu vou deixar para aqueles que estão realmente se esforçando. É só acessar a plataforma Eduque para ver as outras atividades e outras aulas, né? Aqui a gente está com o conteúdo completo para que você arrase e não precise se esforçar tanto, apenas fazer o melhor para ter um resultado, ó, delicinha. Então, vejo vocês na próxima aula. Arrasa no Enem e esforço igual resultado se for bem focado. Então, é isso. Tchau, tchau. Até lá. Mais. Enfim, vamos lá.